Eu cresci ouvindo histórias sobre assombração, mas eu nunca acreditei muito sobre a existência desses espíritos que surgem durante a noite para assustar as pessoas. Quando eu era criança, eu gostava muito de sentar no colo da minha avó, e na minha casa sempre teve uma cadeira de balanço que era usado por ela. A minha avó gostava de descansar naquela cadeira. Depois dos afazeres da casa, a minha avó, ela ia até a cadeira de balanços, sentava e às vezes cochilava nela. E eu era criança, às vezes eu ia perto dela, ela me colocava no colo e ficava contando histórias para mim. Para mim, para duas irmãs também que eu tenho, só que as minhas irmãs não eram muito chegadas de ouvir aquelas histórias de medo que minha avó falava, né? Eu já gostava de ouvir, mesmo não acreditando muito. Durante a noite eu ficava com um pouquinho de medo, vou confessar sim. Mas não acreditava que realmente pudesse aparecer um espírito para assombrar a casa, para tirar o sossego das pessoas. Muito menos na minha casa iria surgir algum espírito, porque tinha bastante gente que morava lá conosco. E eu me lembro até com muito carinho da minha avó. Às vezes, eu sentado no colo dela, ela ficava falando as histórias de assombração e, aos poucos, ela ia fechando os olhos e acabava dormindo. Eu escorregava do colo dela, descia bem devagar, chamava minha mãe. Mãe, a avó dormiu, vamos lá levá-la para a cama. Daí a minha mãe ia comigo até a cadeira de balanço, acordava a minha avó e a gente levava ela até o quarto onde ela dormia. O que eu vou contar aqui foi algo terrível que aconteceu na minha vida e foi neste ano, 2020, logo no início do ano, em janeiro. Eu não me lembro exatamente o dia. Eu fui para a cidade fazer compras para minha mãe e voltei tarde de lá. Eu fui montado a cavalo. A gente mora num sítio e fiquei conversando com os amigos lá na venda até anoitecer. Quando escureceu, eu percebi que estava formando um tempo de chuva e, pelo jeito, estava vindo uma chuva muito forte. Eu decidi, então, arrumar minhas coisas, tudo que eu comprei, coloquei numa sacola, me despedi dos meus amigos, também do dono daquela venda, e me dirigi ao meu cavalo. Amarrei as coisas na sela, montei e comecei a voltar lá para o sítio onde eu moro com a minha família. No meio do caminho, naquela estrada de terra por onde eu estava voltando, a chuva me alcançou. Começou a chuva fina. Eu apreciei um pouco o cavalo, mas eu não quis esforçar demais o cavalo, porque afinal de contas ele trabalhou o dia todo lá na roça com a gente. Depois eu fui com ele até a cidade e não era muito longe. Tinha mais ou menos uns 3 quilômetros do sítio onde a gente mora até o vilarejo mais próximo para que eu pudesse comprar as coisas lá na venda. Mas ele estava cansado, então eu falei, a chuva vai alcançar a gente, não vai machucar, só vai molhar. E estava uma noite quente, o dia foi caloroso demais e a noite ainda continuava quente. Então era sinal de que realmente estava chegando uma chuva. Enfim, a chuva chegou forte. Ao chegar perto da casa onde eu moro, eu parei então o cavalo embaixo de uma cobertura, tirei a sela dele, tirei o cabresto e soltei ele lá na cocheira. Depois eu fui até a minha casa. Já percebi que todos lá dentro estavam dormindo, as luzes estavam apagadas, não ouvia barulho nenhum. Eu abri a porta e entrei, e a chuva estava caindo forte atrás de mim, os relâmpagos iluminavam a porta de entrada. Antes de entrar, eu consegui enxergar as coisas que estavam dentro da sala lá da casa, devido aos relâmpagos e estrondos fortes que estavam ocorrendo naquele momento. Eu entrei, fechei a porta e enquanto eu estava fechando a porta, trancando ela, eu ouvi barulho atrás de mim. E o barulho vinha da cadeira de balanço que a minha avó usava. Já fazia muito tempo que eu não ouvia aqueles ruídos lá no chão. Naquele momento eu fiquei arrepiado. Estava ainda tudo escuro. Somente as luzes dos relâmpagos que passavam pela fresta da porta e pela janela iluminavam aquele lugar.
eu me lembrei, quando eu era criança, da minha avó. Ela já não estava mais viva. Já faz mais de 15 anos que ela nos deixou. Mas quem estaria sentado naquela cadeira de balanço? Eu me virei bem devagar e olhei. No momento que eu olhei para aquele lugar, novamente um relâmpago forte iluminou a sala e eu vi a cadeira de balanço se movendo sozinha. O meu cabelo ficou arrepiado. Bem rápido, eu fui acender a luz e fiquei ali tentando entender o que estava acontecendo naquele momento ali dentro da sala onde eu moro. Eu achei que fosse o vento, mas estava tudo fechado ali dentro. Então eu não sabia até aquele momento o que é que estava causando aquele movimento da cadeira de balanço. Depois de ter verificado que tudo estava bem dentro da minha casa, eu fui até o banheiro, tomei um banho e segui para o meu quarto dormir. Aí então é que veio algo pior, um acontecimento que me deixou até hoje em dúvidas. Eu não sei se aqueles acontecimentos ocorreram de verdade ou se eu estava muito cansado e tive um pesadelo. Eu estava deitado na minha cama e ouvi alguém chamando meu nome, e era a voz da minha avó. Ela falava: João, vem até aqui, levante-se, eu vim te buscar. Eu fiquei pensando, buscar para quê? Mas quem está falando é minha avó, mas a minha avó não está mais viva. Eu abri os olhos e vi um vulto do lado da cama, e aquele vulto lembrava realmente a minha avó. E ela começou a falar: eu vim te buscar, lembra? Quando eu contava histórias para você, eu falei que um dia eu viria para te buscar. Eu iria embora antes de você, mas depois eu viria até aqui e levaria você comigo. Então, no meu pensamento, eu me lembrei que a minha avó nunca falou aquelas coisas para mim. Eu fiquei com medo, fiquei assustado, claro, eu não acreditava em assombração, mas naquele instante tinha uma assombração, um espírito ali do lado da minha cama e ele estava falando que queria me levar embora. Então eu comecei a rezar. A única reza que eu sabia era o Pai Nosso. E sabia assim mais ou menos, não sabia rezar direito. Eu comecei a falar: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. E aquele espírito falava: não adianta rezar, eu vou te levar. Eu acho que gritei, eu rezei muito alto. Então a minha mãe e o meu pai ouviram a minha voz, levantaram e foram correndo até meu quarto ver o que estava acontecendo. Quando eles abriram a porta, as coisas que estavam em cima do meu guarda-roupa começaram a cair no chão. A cortina da janela do meu quarto começou a se movimentar sozinha. Balançava como se tivesse muito vento ali dentro. Em poucos segundos, tudo se acalmou. A minha mãe acendeu a luz, se aproximou perto de mim, sentou na cama e eu comecei a contar para ela o que tinha acontecido. E falei que o espírito da minha avó estava ali dentro e ela disse que queria me levar. Ao verem o meu desespero, o meu pai e minha mãe, na tentativa de me acalmar, começaram a falar que tudo aquilo não passou de um pesadelo e que eu estava muito cansado e que deveria voltar a dormir novamente. A minha mãe foi até a cozinha, fez um chá e trouxe para mim, enquanto meu pai permaneceu comigo e nós ficamos conversando. Ele procurou trocar de assunto para me fazer esquecer o que aconteceu comigo naquela noite. Até hoje, eu não sei se realmente tudo aquilo foi real ou se foi um sonho realmente. Mas como explicar, então, a cadeira de balanço se movendo sozinha no momento que eu cheguei na minha casa? Se depois eu sonhei, tudo bem, mas a cadeira de balanço se movendo, eu presenciei com toda certeza, porque eu estava acordado naquele momento, eu tinha acabado de chegar em casa. Essa história aconteceu no sítio onde eu moro até hoje, em Nossa Senhora do Socorro, uma cidade do estado de Sergipe. Eu gostaria muito que alguém que entenda deste assunto pudesse me explicar o que provavelmente ocorreu comigo naquela noite. Eu me chamo João e vou ficar com certeza muito feliz se você deixar aqui o seu comentário com alguma orientação que possa tirar essa dúvida que eu trago comigo.